Vamos lá, Carlos Ottoboni. Vamos lá, minha internet está meio ruim, estão me escutando bem? A imagem está saindo? Perfeitamente. Se acontecer algum problema, Tá, a gente espera. tá, porque hoje aqui está meio complicado aqui. Mas vamos lá, sou o Carlos Ottoboni, então, sou daqui da FATEC, né? Sou Nishimura, diretor da FATEC, sou agrônomo, né? E estamos aí, a gente estava no projeto do censuramento remoto, né? Aplicado aí como enxergar as pragas, né? Estava naquele grupo lá, tá? E vamos aí colaborar aí para ver como é que a gente consegue agora definir aí as estratégias aí desse plano B. Excelente, Ottoboni, muito obrigada. Márcia Mondim. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é, como a Elisângela falou, Márcia Mondinho. Eu trabalho na Solobio como coordenadora de P&D, mas na questão de gestão dos projetos, interfaces com as instituições de pesquisa, outras empresas. Nós somos uma empresa de microbiológicos no sistema On-Farm industrial, né, que atua hoje em dia em todo o Brasil. Perfeito. Excelente, Márcia. E como está o nenê? Tá aqui, até a qualquer momento pode vir. Não se assuste se a câmera desligar e eu... Pode deixar que a gente não vai se assustar, não. Você já avisou agora. Que venha com muita saúde. Amém. Vamos lá. Furtini. Opa, não estamos com imagem não, né? Mas eu estou aqui. Furtini, eu sou engenheiro agrônomo, sou aposentado da do Federal de Lavras e hoje eu sou gerente do Instituto de Pesquisa era uma cooperativa aqui de Rio Verde, que chama-se Comigo. É uma empresa que já tem muitos anos no mercado e a gente atua em várias áreas, né? E temos interesse aí no desenvolvimento dos biológicos. Excelente, Furtini. Muito obrigada pela apresentação. Furtini tem experiência aí nas 3 áreas, né? Pesquisador, está aí representando a empresa. Legal, muito bom. E a minha querida Raíssa. Pode Oi, se boa apresentar, tarde. Raíssa. Boa tarde, meu nome é Raíssa Ferrari, eu trabalho aqui na Mento, sou colega da Elisângela e vou estar aqui para ajudar ela hoje. E eu trabalho aqui na parte administrativa. Isso. Excelente, muito obrigada, Rai. Bom, para resumir, vocês já sabem, eu tenho contato com vocês diariamente, eu faço a parte de comunicação, tento passar os recados para vocês aí da melhor forma possível, então vocês já me conhecem aí por encher o saco de vocês, né, nesses dias. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, é muito importante esse nosso diálogo agora. Então, a gente só está aqui para facilitar a comunicação, mas quem resolve o problema são vocês. Ainda bem. Então, gente, está projetado aí para nós começarmos nossos pensamentos aí, nossa discussão a respeito do assunto que o Tsen acabou de trazer aí. E então, ó, a primeira pergunta para nós é a flexibilização do fator tempo. Então, a gente vai falar da flexibilidade do tempo aí que a FAPESP jogou como 5 anos. A gente está usando essa referência de 5 anos para um prazo variável, sendo ele curto, médio e longo. Se isso é razoável para os projetos do BAT. Então, a gente começa pensando naquilo que já foi estabelecido no prazo de 5 anos, e vocês vão começar a pensar se isso dentro do que a gente está pensando de número de projetos,
se a gente pode jogar aí nessa variável. Um curto é um tempo curto, pode ser mais, é um médio curto, é um longo prazo. O que seria interessante pensando no nosso projeto do BAT? Quem quer começar? Posso começar? Claro, por Pode favor. começar. Bom, com relação a esses os dois, o item 2 e o item 3, eu acho que eu vou responder um pouco assim conceitual, não vou me atentar em 2 e 3, mas eu vou responder conceitual. Eu acho que até foi até melhor, se você for analisar sem pensar no dinheiro, foi até melhor porque o mundo da iniciativa privada ele tem característica mais flexível e mais ágil para a gente poder concluir, né, se vai ou não vai o projeto nesse sistema das tecnologias ágeis aí, né? Então eu acho que vai estar sendo muito rica a discussão. O segundo ponto é que eu, particularmente, pessoalmente, né, eu não consegui, eu não vi, eu não tive a chance, eu esqueci, eu não participei profundamente de eu fazer, né, uma análise sobre a ótica da iniciativa privada, né, dos vários projetos que foram apresentados lá do BAT, né, dos 12 projetos, os de longo, de curto, de médio prazo, que para analisar de como e se flexibilizar, né, qual seria a maior dor, né, que é a linguagem que a gente fala, né, a maior dor da iniciativa privada para priorizar os interesses especificamente da Agroterenas, né? Mas aí para isso a gente tem que ter um resumo, vamos dizer, bem profundo ou conceitual, não muito trabalhoso, para a gente começar a fazer, analisar as prioridades. Ó, esse aqui é muito bom, esse é curto e tem um resultado bom, aquele lá é um pouco mais longo, mas tem um potencial muito grande para melhorar a produtividade. Eu acho que precisava fazer uma análise prática, né, vamos dizer, de cada instituição, e cada instituição priorizar quais ou qual, né, projetos seguir ou não seguir. Eu acho que fica muito mais focado, né, pode ficar muito mais focado aí a nossa priorização nessa lista, que eu não me lembro. Agora eu precisava dar uma revivida aí, né, Elisângela, se tiver isso já pronto, mandar para a gente um resumo de todos os trabalhos, não um compêndio de 1000 páginas, né? Vamos dizer, mas um compêndio aí de, sei lá, 2, 3 páginas por projeto, com os highlights, né? Vamos dizer, desse projeto, para a gente poder julgar se é bom ou não, se é especificamente para a gente ou não, né? Vamos dizer, eu acho que é isso daí. A questão 3 dos pontos positivos e negativos, o ponto negativo é que a FAPESP entraria com um recurso bom, né? É uma instituição de peso e tal, mas o ponto negativo é que a gente vai ter um pouco menos de dinheiro, né? Vamos falar assim, ou de, sei lá, vai gastar mais, né? Pode gastar mais, se for o caso, né? Se for a decisão. E a minha dúvida conceitual que eu já perguntei para o Ticem, dentro do que cada empresa paga anualmente para a fundação, o que de fato, né, a fundação está incluído nesse quantum que a gente paga para a fundação, e se a gente pode usar uma parte desse recurso ou não, né, vamos dizer, dentro do critério lá, para, vamos dizer, fazer os projetos que, se tiver consenso, a maioria lá, uma parte, como é que a gente divide esse bolo, né? E eu acho que sei lá, eu acho que não é muito sugestões, é muito mais dúvidas para você poder depois fazer sugestões, né? Vamos dizer, você analisar cientificamente, empresarialmente, risco, retorno, prioridade e tal de cada projeto que tem lá. Eu acho que é isso aí. Acabei a minha narrativa aqui.
Excelente, Zé Eugênio, muito bom. Bom, como não é a proposta hoje, já de imediato nós sanarmos essas suas colocações, e eu tenho certeza que você não fez essas colocações para sanarmos agora, com certeza isso vai cair na mão do comitê executivo, né? E num todo eles vão avaliar aquilo que você pontuou, tá? Mas só para a gente, então, resumir aqui no segundo item da sua resposta, você acredita que não é possível fazer uma avaliação do tempo se não houver, então, todos aqueles pontos que foram mencionados de cada projeto, pelo menos um resumo do que nós estaríamos ganhando ou perdendo de cada projeto, e assim tomar uma decisão de tempo médio, curto ou longo, certo? E do conteúdo também, né, Elisângela? O conteúdo também, porque pode ser que tenha já na prateleira um projeto da academia que já está lá. Eu não estou julgando se é bom ou se é ruim, entendeu? Mas eu estou falando que está lá, que o pesquisador já começou, né? Mas às vezes eu estou fazendo uma hipótese, tá certo? Às vezes esse projeto ele não é prioridade para a empresa, né? Vamos dizer, é por isso que eu precisava dar uma revivida nos projetos, no conteúdo dos projetos, para você ver e falar, olha, poxa, esse projeto, o pesquisador fala, poxa, mas já está aqui e tal, mas olha, mas esse projeto não é a minha prioridade. Eu acho que eu tenho outros problemas prioritários que eu queria resolver mais antes, né, do que esse daí. É só essa questão aí, né? Excelente, ficou muito claro. Muito obrigada. Bom, partindo até do comentário do Zé, eu acho que é interessante, ou até mesmo fazer alguma outra colocação, né? Quem gostaria de ser o próximo, a próxima vítima? Posso falar, Elisângela? Muito bom. Vamos lá então, Toboni. Então, vamos lá. Então, acho que daqui do grupo aqui, acho que eu sou o único que está do lado de cada da academia, né? Ou seja, né, o que vai, na verdade, aí trazer as propostas, aí, soluções, né? E pensando nesse item 2 aí que o Zé Eugênio falou, né? E pelo que eu conheço do projeto BAT também, então, realmente, acho que é considerável fazer essa flexibilização de tempo, porque lá no projeto BAT a gente tinha coisa já pronta, entendeu? Então, vamos dizer assim, o estudo biológico é a nossa mina de carvão. É lá que estão as nossas joias lá a serem exploradas, serem mineradas, ok? Com os produtos lá, né? Os bioprodutos biológicos que já estão lá. E lá tem coisa que está prontinha, né? Coisa que até já tem no mercado, que a gente pode lançar como genérico, etc. e tal. Falta só dar uma acertada do ponto de vista de negócio, né? Comercial. Isso, realmente, a curto prazo, já poderia até sair aí alguma coisa já a nível de mercado, entendeu? Tem coisas que a gente ainda tem uma certa dúvida, principalmente com relação à produção massal, a fazer com que aquilo se desenvolva em escala comercial, e tem coisa ainda que a gente vê lá nos projetos que ainda tem muita dúvida ainda está numa pesquisa de risco, você ainda tem um certo risco de desenvolver aquilo e não dar uma coisa realmente que nos interessa, ou seja, esse item flexibilização aí do tempo, né? Eu acho que ela é interessante, é viável, e realmente isso ia acontecer dentro do projeto BAT com a participação da FAPESP, porque já, de princípio, a gente já previa, né, usando as metodologias ágeis, certas entregas, né, no decorrer do desenvolvimento dos projetos a curto prazo, tá? Então, basta agora, eu acredito, o pessoal aí, os pesquisadores principais aí dos projetos se reunirem e falar assim, ó, esse aqui está pronto, tá quase pronto, esse aqui falta um dedinho de coisa, esse aqui é um pouquinho mais longo, e apresentar para as empresas aí, e elas aí, dentro dessa flexibilização também de investimento, dizer aonde elas vão apostar a ficha dela, entendeu? Se interessa ou não, como o Zé Eugênio falou. Então, acho que isso já estava até previsto no projeto, né? E, consequentemente, eu acho que é viável, né? Desde que agora se dê essa clareza, né? De acordo com cada projeto, qual que é o time, né? De desenvolvimento dele necessário que ele precisa aí, para ele já ter aí, obviamente, todo mundo
principalmente as empresas aqui, todo mundo quer resultado, né? Tá atrás aí de investir numa coisa que realmente possa lhe trazer algum resultado, tá? Então, acho que esse ponto 2 aí, na minha opinião, ele está ok. Com relação aos pontos positivos e negativos, né? Então, eu vou falar primeiro do negativo, vamos dizer assim, né? A FAPESP, ela não estando. A FAPESP, ela nos traz alguns rigores, né? De rotinas, de calendários. Quando você faz o projeto da FAPESP, tem começo, meio e fim definido. Talvez isso que eles não enxergaram nos nossos projetos, por isso que eles não aceitaram a nossa proposta, né? Então, tem que ter, como era um projeto dos 3 lá, o mais complexo de todos, porque existe uma série de direções aí que o projeto poderia dar, talvez ela ficou com medo de apostar nisso aí, porque realmente ele era muito mais complexo que o outro, as propostas eram muito maiores do que os outros projetos, e aí ela não se sentiu confortável em participar no momento, né? Em função de não ter aquela especificidade. Vocês viram a apresentação do BIS e do IACERA. São projetos bem típicos FAPESP, com objetivo bem definido, a entrega está bem definida. E no nosso caso, não. A gente tinha uma série de coisas aí para serem estudadas e desenvolvidas em entregas muito maiores e muito mais complexas do que os outros 2 projetos. Era um projeto maior. Tanto é que tinha muito mais empresa, tem muito mais empresas aí participando, né? Mas ela nos traz esse rigor burocrático de desenvolvimento do projeto, começo, meio e fim. Sem a FAPESP, a gente, então, precisa definir isso nesses projetos que virão, até para definir as entregas. Eu estou pensando um pouquinho no como, né? Acho que isso vai ser um próximo passo, né? Mas esse seria um ponto negativo de não termos a FAPESP. O outro ponto positivo é não ter a FAPESP, né? Porque ela também é muito burocrática, é um ponto positivo também, ia nos pôr muitas... vamos dizer assim, muitos entraves burocráticos no momento do projeto, a gente ia ter que criar, né, uma governança muito forte nesse sentido, burocrática, ou seja, avaliando aí a participação ou não da FAPESP, tem os seus prós e tem seus contras, né? O contra aí, no caso aí, que é um ponto positivo para nós ganhamos em flexibilização aí na condução dos projetos, podendo eliminar uma série de burocracias aí que viriam aí por conta da participação da FAPESP, que a gente sabe que é grande, tá? Então, a gente pode aí criar um modelo aí mais flexível, menos burocrático e mais ágil dentro desse contexto aí de desenvolvimento dos projetos, das entregas, etc. e tal, tá? Então, esse é um ponto que eu acho bastante interessante e positivo. E outro ponto aí que me chama a atenção é a questão da aposta que a gente vai ter que fazer agora, né? Principalmente nós da academia. Estou falando agora no meu caso, né? Antigamente eu teria aí um projeto aí de 5 anos para ser desenvolvido, garantido, etc. e tal, e agora eu vou ter que vamos dizer assim, me apostar em projetos curtos aí, né? Então não sei se vai ser viável ou não, vai depender de como a gente vai construir isso aí, essa saída do que a gente faz hoje para se dedicar a determinados projetos especificamente, mas isso eu estou falando do ponto de vista da academia, tá? Que teria que fazer uma dedicação nos projetos, tá? E a quarta questão, acho que a gente vai discutir no final, né? Isso mesmo, excelente. Muito bem colocado, doutor Boni. Eu só achei interessante aí a parte com que você colocou, você listou aí alguns pontos como produção massal e coisas que estão em andamento, coisas ainda que estão em dúvida, e acreditei, né, na sua fala, que aí é que entra o ponto positivo da flexibilização dos prazos, certo? Exato. Quando for mais complexo, um tempo maior. Quando for menos complexo, um tempo mais flexível. Muito bom. Já está quase pronto, tem coisa lá que já está prontinho, entendeu? É só então escalar. Vamos vender, vamos sair para vender. As empresas se reunir, montar aí uma startup, entendeu? Cada uma com X% aí de participação na empresa e já começar a vender os produtos aí. Olha isso. Em produção massal aí, on-farm, né? Como a Márcia trabalha aí, entendeu? Entregando a semente, né? Adequada aí para esse on-farm, né? Então tem coisa pronta lá já, né? Já está Muito bom. Já certo? que você citou a Márcia, será que a Márcia não quer falar agora, Márcia? Então, vou dar a minha opinião, né? E a minha visão. Bom, sobre a questão do ponto 2, a flexibilização do fator tempo,
de 5 anos, né? Eu acho isso muito bom. E visando o trabalho dentro da empresa, tá? Para a empresa, atualmente, a gente trabalhar com escopos fixos, no momento que a gente está, é muito mais complicado do que a gente ter escopos flexíveis nesse sentido. Agora, então, eu vejo como uma boa coisa. Agora, apesar disso, que talvez a resposta não venha hoje, mas o que me preocupa é que, por exemplo, como é que a gente pode fazer a gestão da participação dessas empresas dentro desses prazos variáveis? Por quê? Porque, assim, eu como empresa posso dizer, eu gostaria de solução X e Y, e a solução X e Y é de curto prazo. E daí, para mim, vai ser muito vantajoso. Por quê? Porque eu vou entrar só naqueles de curto prazo, que me tragam um bom valor agregado e de curto prazo. E os de longo prazo, quem é que vai investir? Porque, assim, eles vão merecer, na verdade, maior acompanhamento, tem maior risco também, porque muitas vezes, quando você ainda está na elaboração do processo e precisa de um tempo maior, você tem um risco maior ali investido. A questão do capital, do dinheiro, também é maior ali para investimento, se é um a longo prazo. Então, eu pensando como empresa, peraí, eu vou selecionar e vou trabalhar com os de curto e no máximo de médio prazo. Investir aqui no de longo prazo, eu acho que não, vou ficar só nesses daqui. Então, isso me preocupa, como é que vai ser feita a gestão da entrada das empresas nisso. Porque se for por escolha própria, sendo bem sincera, eu vou botar onde o meu me traga uma rentabilidade maior em menor prazo, né? Então, eu acho que essas coisas têm que ser pensadas. A flexibilização do fator tempo, para mim, eu achei ótimo. Porém, os critérios de como isso vai ser gerido, eu acho que tem que ser pensado, tá? As questões com relação aos pontos positivos e negativos dessa flexibilização e de todo o contexto, assim. Na verdade, negativo, até mesmo falando da participação da FAPESP, eu vejo a participação da FAPESP, sim, como uma grande empresa de fomento brasileira e de poderio nesse sentido. Ela dá um suporte não só na questão do próprio projeto em si, questão financeira, mas também mercadológica, né? Tem o apoio da FAPESP. A gente sabe que isso é muito importante, né? E a FAPESP é uma empresa de fomento muito consolidada. Então, eu vejo a saída dela nos tirou, assim, pode nos tirar um pouquinho essa visão, porque o apoio FAPESP, ele dá uma amplitude, sim, não posso dizer de importância do projeto, mas é uma chancela, né? Igual a gente tem várias chancelas, por exemplo, eu faço projeto com institutos de pesquisa, com universidades, né? E são chancelas daqueles pesquisadores. A chancela da FAPESP também, nesse caso, é de muito bom tom. Então, infelizmente, isso seria um ponto negativo, né? Outra questão com relação a que eu botei aqui, a questão de pontos também. Eu vejo essa questão da gente ter, eu já discordo a questão da gente ter um escopo fixo, por exemplo, que a FAPESP nos traria, de a gente precisar entregas início, meio e fim delimitadas e burocraticamente. Isso eu acho que poderia nos desacelerar também. Então, trabalhar com escopos que sejam flexíveis, principalmente se tratando de projetos complexos. Quando a gente fala, por isso que, assim, não está tão fora a FAPESP não ter aprovado também, porque, como todas as empresas de fomento brasileiro, elas trabalham com escopo fixo, CNPq, CAPES, né? Então, na verdade, a gente tem um projeto complexo, e projetos complexos, eles não pedem escopo fixo, eles pedem escopo flexível, justamente, porque é muito complexo, você não pode chegar muitas vezes e nem sabe o que você vai entregar em determinados pontos. Então, você precisa ter uma gestão diferenciada. Não pedir um relatório daqui a 6 meses para entrega, mostrando quais são os resultados, quais são as entregas e qual foi o gasto, que muitas vezes isso pode não ser viável daqui a 6 meses,
né? E você ali no meio desses 6 meses, você tem que tomar atitudes para você ter um outro tipo de entrega ali no final. Então, eu achei que essa questão de também a gente não ter FAPES, por um lado, também é bom, né? Justamente por ser projetos complexos. E a outra coisa que eu acho um ponto positivo, que até trazendo para a questão da academia, de institutos e da própria realidade no Brasil, vai ser um challenge muito grande, mas, e como é o meu dia a dia, a questão da academia, das instituições, das próprias fundações que dão suporte às universidades, às instituições, aprender a trabalhar, vamos dizer assim, num formato de tempo, de prazo, de custo e até jurídicos que as empresas precisam, isso vai ser também muito bom. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem um projeto complexo que precisa ser entregue e a gente tem outras, né, outras empresas, vamos dizer assim, outras fundações com as universidades. Aí você chega num jurídico, o jurídico embate. Por quê? Porque não entende que aquele projeto ele precisa ter uma visão mais flexível. Aí tem aquele escopo fixo, então ele quer aquela entrega X, né? Então, isso vai forçar quem está no bate, né, a ter esse trabalho também com seus jurídicos, com seus financeiros e com seus pesquisadores também. Porque aí o pesquisador também, a entrega dele não vai ser só, assim, não vai ser a questão do relatório ou de mostrar aqueles resultados daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Mas, de fato, a finalização do que a empresa está esperando, do que foi acordado ali no início. Então, essa proposta de trabalho também, esse aprendizado que vai ser necessário, eu acho que também vai ser um ponto positivo. Acredito que não vai ser fácil, mas vai ser um ponto positivo, tá? Como eu disse, a minha maior preocupação é como vai ser a gestão de direcionamentos das empresas para cada projeto, né? Porque, enfim, a questão de seleção pode ser de forma parcial ou imparcial. Então, isso pode ser complicado. Bom, eu acho que são esses os pontos desse início. Muito bom, excelente. Quem trabalha com projetos tem uma visão bem ampla, né? As colocações que você fez são bem interessantes para a gente levar assim para o grupo grande, principalmente a questão de gestão de direcionamento das empresas, né? No que tange os projetos aí expostos para nós. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Furtini, agora é com você. Bom, então, sobre a flexibilização, eu acho que ela é muito boa. Nós, assim, tínhamos uma dúvida, né? Se o tempo de 5 anos não era um tempo muito longo para lançar alguma coisa no mercado, né? Porque os desafios aí, eles vêm a cada safra. Então, 5 anos poderia ser um tempo relativamente longo, né? Que é para viabilizar o retorno de algum investimento e a demanda da área produtiva. Tá? Então, por esse ângulo, a flexibilização ela é boa, né? Muito. Mas assim, eu vejo também o outro lado. Com a flexibilização, aí indo assim na linha da Márcia, do Eugênio, se a gente for ficar apenas com o investimento também, e aí é uma outra ideia que eu vou lançar aqui. Mas se nós formos continuar dependendo no bom sentido das instituições, das instituições de pesquisa, se já não
tivermos algum material, alguma ideia, alguma tecnologia em fase relativamente adiantada, vai ser difícil a gente fazer alguma coisa aí no curto e médio prazo. Então, esse é um ponto que eu tenho dúvida, sabe? Assim, a gente vai ter que pegar e focar em alguma coisa, alguma tecnologia que já esteja numa fase relativamente madura, sabe? Porque senão o tempo vai ser curto para um desenvolvimento desde o início. Eu vejo assim. Sobre o ponto negativo e positivo, assim, o que eu vejo talvez de negativo, talvez o fato, com a saída da FAPESP do processo, eu creio que rompe um pouco, sabe, o compromisso de cumprir dentro do prazo. Sabe, assim, a FAPESP, de toda forma, ela era muito incisiva, e é muito incisiva da parte de cobrança de resultados e prazos. Então, a gente fica sem uma mão forte desse apoio aí de prazos. Nessa linha também, eu vejo assim, como foi relatado via Márcia, né? Eu acho assim, nós vamos ter que ter um modelo jurídico bastante forte nesse aspecto aí, sabe? Que é para que haja o compromisso das partes, né? Porque agora é recurso, né, de empresas. Então, o compromisso jurídico, esse formato jurídico, ele vai ter que ser muito bem feito, sabe? Para dar segurança para quem está investindo. Esse é um ponto que eu acho relevante. Agora sim, para detalhar assim com certo, né, assim, com uma certa segurança o que é positivo e negativo, eu penso que é bem o que o Eugênio relatou. Vai depender do que tiver sido selecionado, né? A gente só vai ter essa visão melhor quando a gente tiver na mão detalhadamente o que foi efetivamente selecionado para submissão na FAPESP, né? Porque pode ser que algumas empresas não tenham interesse, né, assim, grande, né, naquilo que tenha sido selecionado para submissão da FAPESP. Agora, eu queria fazer um questionamento e, eventualmente, lançar uma ideia neste novo formato. O que vai ser desenvolvido, ele vai ser exclusivamente focado naqueles 9 ou 10 ou 12 que tinham sido selecionados para submissão para FAPESP, ou isso vai ser rediscutido novamente em função agora em função de que o recurso agora é quase que exclusivamente das empresas, isso vai voltar para discussão? Ou nós vamos permanecer no que foi discutido antes, quando a gente contava com a participação da FAPESP no aporte de recursos? Essa é uma dúvida que eu tenho. E aí, dentro dessa dúvida ainda, uma ideia, sei lá, que eu tive agora quando a gente estava discutindo aqui. Existe a possibilidade
de que a gente pegue uma tecnologia de alguma empresa, eventualmente que já esteja no mercado, e a gente faça com o grupo um refinamento e aprimore essa tecnologia. Isso é uma coisa que é viável? Então, pode ser que haja uma empresa menor, uma startup que já tenha algo e que esse grupo de empresas com um ordenamento jurídico robusto já possa entrar numa fase seguinte de aprimorar alguma coisa que já está semi-desenvolvida. Isso pode ser feito? Isso é viável? Ou não? Ou nós vamos ficar somente no formato de pegar e de desenvolver ou aprimorar o que já está na mão, entre aspas, das instituições de pesquisa públicas, ou não. Ou a gente pode também flexibilizar isso. Isso é uma ideia que eu estou lançando aqui. Não estou dizendo que isso é viável. Isso é um ponto para discussão, eu acho. Então, é isso. Curtini, excelente essa sua sugestão, né? Por último aí, foi muito boa. Não há uma receita pronta, tá? Por isso a gente está ouvindo de forma ativa. Enquanto vocês falam, eu estou tomando nota, a Raíssa está tomando nota, também está sendo gravado. Porque o plano B, na realidade, é uma proposta pensando, eu não tenho FAPESP. Ou pensando, uau, a FAPESP aceitou o nosso recurso, mas já que a gente sentou para discutir e nós vimos melhorias, que tal nós propormos essas melhorias? Então, o plano B é um plano que está sendo desenhado por vocês. Então, todas essas colocações é de extrema relevância e vai ser muito considerado na hora da conversa, tá? Então, já anotei aqui essa sua sugestão aí, que é muito interessante, por sinal. Agora, nós temos aí menos de 10 minutos para a gente resolver o nosso quarto ponto. Dentro dessa discussão, eu não sei se eu já joguei aqui no grupo, se nós tivermos que falar alguma coisa, eu gostaria que alguém bem objetivo se manifestasse para fazer as considerações. São considerações bem pontuais sobre aquilo que a gente conversou aqui no grupo, e é mais para que o pessoal tenha um panorama geral, se isso for solicitado. E aí eu gostaria, antes da gente entrar na última resposta, quem gostaria de se candidatar a colocar esses pontos ou fazer um overview, né, uma pontuação geral daquilo que foi discutido no grupo? Se puder votar, eu vou indicar o José Eugênio. Tem meu voto. Furtini, eu vou, não sei se eu vou ser repetitivo aí, né, vamos dizer assim, que na realidade eu estou acostumado no meu meio aqui de fazer acontecer, né? E às vezes você pega aí a fala da Márcia, que é mais acadêmica, que é mais científica, né? Eu acho que tem algumas etapas, e às vezes eu até desrespeito um pouco a governança, né? Porque a gente quer agir, a gente quer fazer acontecer e tal, né? Então, eu não sei, eu vou falar um pouco como conceito, né? Posso falar, eu acho que o Carlos ele tem mais experiência que eu em termos de relacionamento com a academia, né? Eu sou meio caipirão aí em relacionar com a academia. Eu volto a assistir os pontos que eu vi, a fala de vocês, a Márcia, o Carlos, Burtini, vocês todos, assim, a Márcia questionou alguns critérios na fase 2, né, de como é que a gente vai exercer isso.
Eu acho que aí, Márcia, é uma questão muito boa para a gente, né? Porque a SoloBio vai entrar provavelmente nos projetos tanto de curto quanto de longo que vai interessar para a empresa, né? Vamos dizer, a gente vai descrever a dor, né? Vai analisar lá os 12 projetos e falar, olha, esse daqui realmente para mim é a última da última prioridade. Eu queria ter uma eficiência dos meus investimentos aqui, mesmo com risco, né? Vou olhar sobre essa ótica, né? Não uma ótica social, mas uma ótica empresarial, econômica e tudo mais. E eu não sei, eu fico um pouco assim, como é que eu posso dizer? Respeitando o ritual, né, da academia, para mim, eu já passo, já me atropelo para a fase 2, mas eu posso falar o que, da minha, se eu falar alguma coisa diferente do que vocês falaram, a gente conversou aqui, né? É meio falar da minha forma e falar, olha, precisamos pegar o que a Márcia falou, precisamos ver o critério no comitê lá estratégico, para ver como é que nós vamos compartilhar a questão de governança, de participação. As empresas vão ter direito de escolher qual vai participar e qual não, né? Dentro do ecossistema todo que a gente montou no BAT. Eu acho que a gente vai ser o que você falou, né? Porque em termos de conceito de controle, e também o Carlos falou, né? O que já está pronto, né? Já está eu acho que é H1 ou H4, eu me confundo um pouco com essa nomenclatura classificatória, né? A gente já pode fazer uma coisa prática aí quem quer entrar de sócio, quem não quer, como é que faz? Eu acho que para mim assim é muito tranquilo para fazer, vamos dizer, explanar, mas aí eu não sei. Ô, Carlos, você quer falar também dentro da tua visão? Não, eu só queria colocar como sugestão que fizesse agora uma releitura de todos os projetos e apresentasse para as empresas essa classificação, o que é curto, médio e longo prazo. Né? E um resumo, né, Carlos? Um resumo do conceito dele, né? A gente vai precisar ter isso aí, né? Quais são os projetos, né? E dentro desse projeto, qual que é aquele que é mosca branca, que já está aí na marca Penalty, né? Ok? E depois de médio e longo prazo. E quais são os riscos de cada um desses projetos aí, né? E aí a gente entra. Claro, porque hoje é empresa e desenvolvimento. Mudou isso. Não é mais um processo pré-competitivo, que vai ter paper, não. O negócio agora é gerar negócio mesmo, né? Essa é a intenção maior. E eu acho que aí, depois, na fase 2, o que a Márcia falou, vamos agora, tudo bem, cada um analisa e a gente vê numa fase 2 o critério de governança de cada projeto. Esse é um que quer entrar, esse no outro quer entrar, como é que vai ser o critério da partilha dos resultados e tudo mais, e bola para frente. Eu não sei se tem que fazer um novo estudo de gestão, né, de governança do processo. Se ele vai ser pré-competitivo, competitivo, né, como é o caso lá da Exalc, né, com a Copert, lá é competitivo, lá eles desenvolvem junto para já lançar produto no mercado, entendeu? Certo. Não tem essa de transferir tecnologia para outros, não, né? Tá bom. A questão de criar aqui uma startup de vocês, das empresas, né? Uma hold, né? E já começar a lançar o que está pronto aí. Porque tem muita coisa, né, Carlos, que não vai ter nem investimento, né? Põe em linha já, né? Vamos falar assim. É trabalhar, é executar, né? Vamos lá, só para a gente retomar aqui, a gente já está voltando para a sala em 2 minutinhos. Bom, o que o Ottoboni falou, ele praticamente condensou tudo que vocês mencionaram. Acho que fica bom com uma proposta de sugestão aqui para o grupo maior. Então, fazer uma releitura de todos os projetos e dentro deles quais são os médios, longos e curtos prazos e quais esses riscos, né? Quais os riscos de cada projeto, com foco em negócios. E também estabelecer os critérios, que foi o que o Eugênio colocou, com uma menção da Márcia, né? Estabelecer quais os critérios para a participação das empresas, seria isso? Sim. Nesses projetos, entendeu? Não sei se o Fortini concorda também.
Ou isso resolve? Sim. Mas eu ainda tenho mais uma sugestão ou dúvida. Vamos Tem mais dúvida que sonhar. sugestão. Não, mas é rapidinho. Vamos imaginar, né, que durante essa discussão e formatação a gente receba, né, daqui 5 meses ou 6 meses, não sei, uma resposta da FAPESP. Então, assim, ela foi e aceitou. Né? Não, então tá jóia, tá tudo certo, eu vou reconsiderar. Nós vamos voltar, né? E mesmo que haja uma decisão nossa de seguir numa outra linha, de selecionar, nós vamos voltar lá na fase 1 e seguir o que nós tínhamos feito a solicitação lá para a... Aí eu acho que a gente pode decidir mais para frente, né, Furtini, se vale a ou pena ou não. Ou isso seria ainda o plano C. A gente vai ter o B, que é esse nosso agora, e o C, que ainda pode ser com a participação da FAPESP, se ela, né, se houver uma sinalização positiva dela. Eu acho que Furtini, é outro aspecto aí. aí Ok. essa resposta é aquilo que o Zé acabou de falar, né? Na realidade, vocês terão a oportunidade de discutir se é viável ou não depois de ter descoberto muita coisa boa nessa conversa toda. Vocês podem remodelar e, inclusive, fazer algumas alterações naquilo que foi conversado junto à FAPESP. Como vocês, não, agora a gente viu que por esse caminho vai ser excelente, nós não queremos, mesmo que a FAPESP autorizou, falou, não, vamos, aprovamos, a gente não vai aceitar. Na realidade, essa conversa é entre vocês e a decisão é entre vocês. Não tem o certo e não tem o errado, entendeu? Ok. Ok. Acho que a gente já está voltando. Foram excelentes as colocações de vocês. O Furtini, lembrando, também colocou uma terceira empresa que já tem uma tecnologia no mercado, tá? Se vocês quiserem lembrar também de mencionar isso, eu achei bem interessante. Do contrário, gente, se nós não falarmos no grupo todo, fiquem tranquilos que isso aqui está gravado e a gente passa para frente. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigada. E até breve, viu? A gente já está voltando. Ok. Até breve. Até logo. A todos. Até logo. Até. Tudo de bom com o filho, viu, Márcia? Obrigada.